Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor dele. E era muito numeroso na superfície do vale e estava sequíssimo. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos, diz: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Quando eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos. Ajuntava cada osso aos seus ossos, e olhei e eis que havia tendões sobre eles, e crescia carne, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito. Profetizei: Ó filho do homem, dizei: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos o espírito sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numerosos. Até aí, glória a Deus, aleluia. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos e atendemos aquilo que Ele manda fazer, fazemos aquilo que Ele manda, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O profeta, quando Deus pergunta para ele, por acaso poderão reviver estes ossos? Para ele era impossível. Mas ele sabia que para ele, profeta, era impossível. Mas para Deus, não. E ele teve sabedoria até para responder. Ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Deus sabe todas as coisas. Ele não falou: não, Senhor, pode, ou não, Senhor. Senhor, é impossível. Porque humanamente falando, é impossível. Mas Deus não é gente, né? Deus é Deus. Não é, não é humanamente. Deus só trabalha no impossível. Talvez você está olhando ao teu redor, tu está no meio do nada, do coisa nenhum, para nenhum, coisa nenhum para nenhum lugar. Eita, essa foi boa. E está dizendo: eu estou me sentindo no meio desse vale de ossos seco. Então chegou a hora de tu receber as tuas bênçãos. Porque quando é que o milagre acontece na nossa vida? É quando nós já não temos possibilidade de fazer nada. Que tu, se você está doente, você já foi no médico, já correu para tudo que é médico, já fez tudo que é tipo de chá, já fez tudo que é oração e nada. Então chegou a hora do milagre, porque o milagre só acontece no impossível. O possível é para nós, e o possível não é milagre, né? O possível foi Deus, deu sabedoria, deu inteligência, deu força, e nós fomos lá e fizemos aquilo que tinha que fazer, não é verdade? E aí, quando não é para nós fazer, a gente fica parado e vê o Senhor agir. E o Senhor Deus, o Espírito, o profeta foi levado pelo Espírito no meio daquele vale de ossos secos. E ele olha.
E Deus fez ele andar, anda aí. E ele andou. E ele pergunta se poderão reviver. E o profeta diz, tu sabe. E Deus diz, profetiza. Então Deus está dizendo hoje para você, profetiza sobre essa situação que tu tá. Mas tu fala assim, isso é impossível. Quem sou eu para profetizar? O profeta era um homem, era uma pessoa. Ele era uma pessoa, como você, como eu. Só que ele era homem, eu sou mulher. Mas eu sou uma serva de Deus, você é uma serva de Deus. Entendeu? Então profetiza para essa situação. Você não diz assim, o fulano me jogou uma praga e pegou bem no centro. O fulano me lançou uma palavra de maldição. Estou passando por isso porque o fulano me jogou uma praga, me lançou uma palavra de maldição. Aí, sabe, tem gente que ele é assim. Tudo que é mal que as pessoas lançam sobre ele, ele recebe. Toma posse. Toma posse. Mas quando é uma palavra de bênção, ele rejeita. Aí como que é isso? Tu só aceita o que é ruim? Tem gente que já tem o cesto de colocar coisa que não presta. Aquele cesto dele lá já está preparado só para receber coisa que não presta. E quando é coisa boa, ele fecha a porta, não deixa entrar, não. Não, sei lá se é de Deus. Sabe lá se é de Deus mesmo? Engraçado. E o que é ruim, tu nem pergunta se é de Deus, tu recebe. Não! Rejeita aquilo que não presta e aceita aquilo que é bom. Joga esse cesto no lixo e pega um cesto para colocar sua bênção, sua coisa boa. E Deus diz, profetiza. Profetiza esses ossos. Diz osso seco, assim diz o Senhor. E vai profetizando. Levanta e anda, cria pele, cria carne, cria tendões. Vai profetizando nesse teu vale de osso seco aí. Vai profetizando sobre esse teu doente, essa tua família que está doente, esse teu filho, essa tua filha que está no mundo das drogas. Tu fala assim, já profetizei tudo que eu podia, que eu não podia. Eu profetizo noite e dia. Sabe que tudo tem o seu dia certo, a hora certa? Mas vai profetizando. O profeta profetizou, foi na hora. Mas tem profecia que não é na hora, leva o seu tempo para ela ser concluída. Entendeu? Tem o seu tempo. Vai profetizando. Olha a outra aqui. Quando Deus fez o mundo, não havia, estava lá, não tinha, a terra não tinha forma nem nada, só era aquela água. Não foi com a palavra? Desde o começo que já é com a palavra. Então, a palavra da nossa boca, ela tem poder para abençoar, para construir, para destruir. A palavra tem. Tem gente que está com a vida derrotada, na lona. É ela mesma que é a destruidora da vida dela. Porque ela só abre a boca para falar derrota. Ela nunca abre a boca para falar coisa boa. Sabe? A gente vive, passa por cada coisa. E às vezes a gente não entende por que a gente está passando por aquela situação. Eu já falei, tudo que a gente passa quando nós somos servos de Deus, é para servir de testemunho lá na frente, para nós poder ajudar outras pessoas lá na frente, para dizer assim, olha, eu passei por isso, eu venci, você também vai vencer. Eu sou brasileira, vocês sabem, né? Estou falando português, né? Mas não tem nada a ver. Tem belga aí, holandês, tem gringo aí, japonês, que fala português perfeito. O meu nem é perfeito, o meu é só Deus na causa. Mas o meu esposo é belga. E ele, os belgas normal, eles não são muito de crer em Deus, não. Não são muito de crer em Deus, não. Tão poucos. Tem alguns que sim, mas a maioria, eles não são incrédulos. São mais ateus do que não sei o quê. E o meu esposo era assim, sabe? Qualquer coisinha, parecia que o mundo ia cair na cabeça dele. Eu digo assim, quando a gente casa, a Bíblia já diz que a gente se torna uma só carne, né? O homem faz a mulher e a mulher faz o homem. Ai, porque meu marido, porque não sei o quê, porque minha mulher... O meu marido, ele era assim. Tudo dele, qualquer probleminha, parecia que a casa ia desabar. Só via o lado esquisito da coisa. Falei, Senhor, muda. Se precisar trocar o cérebro, o Senhor troca. Faz um transplante de cérebro. Mas eu não quero essa criatura desse jeito, não. Vai mudando todas as atitudes dele.
Se eu tiver que fazer um estaque, eu faço um estaque. Estaque é greve. Vou fazer qualquer coisa, mas muda essa situação. Ou muda ou muda. Como é que eu vou puxar para a direita, ele vai puxar para a esquerda? Esse negócio não dá certo desse jeito. Deus fez o que com ele, Francisca? Mudou. Falei, não deu jeito, aí eu fui pro joelho. Mudou, minha filha, lapidou, é um homem que lê a Bíblia. Eu tô lá fazendo uma coisa, cadê? Ele vem aqui, coloca aqui para mim. Qual é o livro que nós vamos ler hoje mesmo? Vai mudando, Senhor, muda aí. Muda! Vai mudar essa atitude. Mas, Francisca, desde que eu nasci, que eu não entendo por gente que eu vivo nesse vale de ossos secos. Pois é, teu pai, a tua mãe, a tua avó, mas você não. Você tem a possibilidade de mudar essa história. Deus, cada família, Deus levanta um. É você que vai carregar tudo aquilo. É através de você que vai vir a mudança. Você foi o escolhido, o separado, para trazer a mudança para tua família, para ser a luz na tua família, entendeu? Para os outros olhar e ver e dizer, não, eu quero ser igual. Quando eu crescer, eu quero ser igual ela. Não, mas assim como a fulana fez, eu vou fazer também e eu vou vencer. Cada uma família tem um que Deus chamou, mas é aquele que leva mais chicotada. Porque tem que ser lapidado. Um diamante, ele só tem valor quando ele é lapidado. Entendeu? E Deus nos ama tanto que ele tem que lapidar. Isso é amor. Eita, Jesus. Esse amor não é outra coisa, é amor de Deus por nós. Porque tu já pensou se Deus não nos lapidasse, nós seria aquele filho mimado. Sabe aquela criança mimada? Do pai, me dá. E se o pai já vai, não deixa a criança tirar uma palha do chão. Não, meu filho merece isso, meu filho merece isso. Aí cresce aquela criança mimada, que tudo que é ali na mão, não sabe fritar um ovo. Não sabe lavar um prato. É ruim, hein? Ensina a criança no caminho que deva andar e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Não vai. Então, profetiza. Uma vez eu estava passando por uma situação muito difícil. E Deus disse para mim, profetiza. E eu disse, mas como que eu vou profetizar? Eu não sou profeta. Se Deus mandou tu profetizar, então tu é o quê? Tu pode até não ser profeta, mas ele mandou tu profetizar naquela hora. Então tu vai e obedece e vai acontecer do jeito que Deus mandou você fazer. Por acaso, aquele vale de osso seco continuou seco lá no meio do deserto? Continuou? Não. Conforme o profeta profetizava, ele fala que ele ouviu barulho de osso batendo sobre osso, ali se juntando. Tu acha que a cabeça foi para o pé e o pé para a cabeça? Não foi. Porque quando Deus dá uma ordem, tudo que estava desorganizado, ele coloca no seu devido lugar. Tudo que estava errado vai ficar certo. Aquele que estava lá no rabo vai lá para frente. É assim que Deus faz. E o profeta falou que ele ouvia. Tu já imaginou? Aquele osso que estava sequíssimo, que se batesse ali, como estava batendo para se juntar, provavelmente virava farinha, virava terra, pó. Mas quando Deus manda, de que tu foi feito? Não foi do pó da terra? Então pronto. Está questionando por quê? E aí ele fala que ele ouviu barulho de osso batendo nos seus ossos. Tu fala assim, mas eu já profetizei várias vezes. Não escutei nenhum barulho. E daí? A gente não precisa escutar, a gente não precisa ver, a gente precisa de obedecer. Obedecer. Quem vai fazer a obra não é nós, é Deus. Nós vamos fazer aquilo que ele mandou. Se ele falou que você é um profeta, aonde você chegar, o pregador, pregadora, eu cheguei para pregar num lugar, tá um deserto. Só tinha uma pessoa. Ótimo, dê glória a Deus, aleluia. Então profetiza que a próxima vez que tu voltar naquele lugar, a casa vai estar lotada, a igreja vai estar lotada. Por mais que tu não esteja vendo nada. Mas é no nome do Senhor Jesus. Tu profetiza que aquele deserto vai se tornar um oásis. Vai virar um jardim do Éden. Profetiza. Negócio, porta está fechada, pois eu profetizo no nome do Senhor Jesus que essa porta se abre. Palavras boas. Sabe? Desde que eu me entendo por gente, que eu falo palavra boa. Eu nem sabia desse negócio de
profeta, profetada, profecia. Eu não entendia nada disso. Não entendia nada disso. Primeiro que eu vim conhecer Deus aqui na Bélgica, já com 33 anos, que eu vim conhecer Deus. E aí Deus já foi mandando eu profetizar. E eu já profetizava, sem entender nada, eu já profetizava. Porque assim, a gente não conhece a Deus, mas Ele nos conhece. Antes de nós chegar no ventre das nossas mães, Ele já sabia que jeito que nós ia ser, o nosso caráter, o nosso trejeito, Ele já sabia de tudo. Ele já sabia de tudo. E eu falava, eu profetizava. Hoje que eu vou saber que, né? Hoje eu sei que era profecia que eu lançava sobre a minha vida. E a minha mãe dizia: minha filha, acorda, todo mundo dorme, as pessoas dormem para sonhar e tu sonha acordada, tu fala coisa desconexa. Isso não tem anexo, isso não tem nada a ver. Olha para a nossa situação. Eu quero olhar para a nossa situação, não. Eu vou viver isso. E não arredo o pé, é assim que vai acontecer na minha vida. Ou seja, não aconteceu na vida da minha mãe, não aconteceu na vida da minha avó, não aconteceu na vida dos meus pais, mas na minha aconteceu. Na minha aconteceu. Da minha família, toda a minha família é cristã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu disse, eu não quero essa situação para mim. Às vezes eu apanhava lá no meio da roça, sabia? Meu pai me batia lá no meio da roça. Eu não aguentava pegar sol, porque se eu pego muito sol, eu fico com dor de cabeça. Meu pai dizia que era preguiça. Ele arrancava a raiz de pau lá no meio da roça e me batia. E o meu tio dizia, não, bate na menina. E falava lá para ele, o nome lá para ele. Não pode bater nela. E eu ficava, quando o sol estava muito quente, eu ia lá para detrás das palmeiras, sabe? Ficava lá na sombra das palmeiras, porque eu não aguentava. E assim mesmo é o frio aqui na Bélgica. Quando está muito frio, o meu carro, graças a Deus, o meu carro é uma benção. Deus me deu um carro que é todo aquecido. Os bancos é aquecido, é banco de couro, né? Então tu aperta um botão ali, fica aquecidinho, sabe? Além de ter o aquecedor normal, lá tem para os bancos também, sabe? É a mesma coisa. Se eu pegar muito frio, eu fico com dor de cabeça. Se eu pegar muito sol, eu fico com dor de cabeça. Comigo tem que ser 15-15. Metade, metade. Entendeu? Não pode ser nem de mais nem de menos. Tem que ser metade. Quando eu estou no Brasil, aquele solão, eu tenho que andar com chapéu. Ou se eu tenho que fazer alguma coisa na cidade, eu vou enquanto o sol está frio. Porque não é frescura, não. É dor de cabeça mesmo. Eu fico com muita dor de cabeça. Talvez eu tenha algum parafuso que não desenvolveu, eu não sei o que é, mas eu tenho isso comigo. E meu pai dizia que era. Mas eu dizia, a minha vida vai ser assim. Eu falava para minha mãe, vai acontecer isso, isso, isso. E tudo que eu disse para ela que ia acontecer, aconteceu, Francisca? Aconteceu mais do que eu dizia. Mais. Aconteceu o que eu falava e aconteceu mais ainda. Entendeu? Então, tudo vem pela palavra. Então, quando você tem noção do poder da palavra que sai da tua boca, por que Deus falou para o profeta profetizar para aquele vale? Olha o tamanho da coisa que Deus dá. Olha o que Deus está falando para você. Que essa situação que está nessa tua vida aí, se tu falar no nome dele, profetizar no nome dele, esse negócio vai virar. Era maldição, vai se tornar em bênção. Mas tu tem que crer naquilo que tu está falando. Porque é Deus que está mandando. Deus nunca te dá uma palavra para ela ir e voltar vazia, não. Antes ela vai fazer aquilo que ela foi enviada para fazer. Se é vida, é vida. E Deus está dando vida, Deus está dando mudança, Deus está ressuscitando o morto. Não é nem morto, porque esse aqui já não estava mais morto. Isso aqui já tinha virado pó. Já era terra. Porque o osso seco já é terra. Tu vai pegar ele assim, igual folha seca, vira pó. Entendeu? Então Deus está dizendo, aquilo que você olhou que não tinha nada, vai acontecer. Quando tu profetizar, tu vai ver aquele teu deserto florir. Aquilo que não acontecia, acontecer. Mas você tem que crer. É no nome do Senhor Jesus. Tu não vai falar no meu nome, no nome da Francisca Petra Carvalho, aconteça. Não, é no nome do Senhor Jesus. Vai acontecer. E aí o profeta viu, né? Ossos se juntando aos seus ossos. Depois que os ossos se juntou, ele viu o quê? Os tendões. Do jeito que ele falou, aconteceu. Os tendões, depois dos tendões ali,
carne, né? Tu já imaginou? Imagina a cena. A carne, depois da carne, tá tudo ali perfeito, ali aquela carne viva. Depois vem a pele. Tá aquele corpo perfeito ali, deitadinho. Tá um corpo perfeito, mas continua morto. Porque não tem o espírito. Mas aí, Deus não faz nada pela metade. Se Deus começou a boa obra na tua vida, Ele vai concluir. Não se preocupa, vai ser concluída. E aí profetiza. Profetiza que o Espírito vem dos 4 cantos, 4 ventos, e entra sobre esses corpos mortos. E o Espírito entra, e aí não fica deitado mais não. Depois que o Espírito... Tá vendo a importância de buscar o Espírito Santo? Se você buscar o Espírito Santo, pode estar morto. Ele faz viver e faz levantar aquele que estava caído. Então busca a presença do Espírito Santo. Para de ser preguiçoso. Para de ser preguiçosa. Ai, porque o fulano não quer buscar mais. A fulana, problema dela, quer ficar morta. Então que fica morta lá sozinho. Você não é gêmea com ela. E mesmo se for gêmea, tu não é colado. Pois é, ela tem o direito de ir para onde ela quiser. E você também. Busca salvação individual. Eu costumo dizer, se meu marido não quer ser salvo, eu quero. Entendeu? É individual. É tipo assim, a mão direita não quer fazer, a mão esquerda vai fazer, vai lá fazer. Se a mão direita não pode, a esquerda vai lá e faz. E se a esquerda não pode, a direita vai lá e faz. Não é só um corpo? Então um tem que fazer pelo outro. Mas se ele não quer, então tudo bem. Tudo bem. E aí o Espírito entra e aí o exército, o quê? Levanta. Põe de pé, fique de pé. E comece a marchar. Não pare mais. Ai, não vou parar. Que cansado nada. Ora, pede, Senhor, mande força. Renova minhas forças, porque eu tô cansada. É assim, ó, no estalar de dedo. O renovo do Senhor é a cada manhã. Nós somos que nem a águia. É, aquele que confia no Senhor corre e não se cansa. E não se cansa, porque cada minuto ali Deus vai renovando as tuas forças. E tudo que tu precisa, Deus vai suprir na tua vida. Vai suprir. Aquele exército era toda a casa de Israel. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Então, aonde tu chegar, a situação está difícil, vai lá e profetiza. Profetiza porque tu é um agente de bênção. Tu é um agente do Senhor. Tu é um profeta do Senhor. Tu é embaixador de Cristo. Tu é uma embaixador de Cristo. Então, onde tu chegar, que tá uma catástrofe, tu vai lá, no nome do Senhor Jesus, eu profetizo que essa situação pare agora, no nome do Senhor Jesus. Mas acredite, e vai acontecer do jeito que tu determinar, no nome do Senhor Jesus. Uma irmã, um domingo aí, acho que 2 domingos passados, eu falei na igreja que quando a pessoa é uma pessoa abençoadora, que ela vai para a casa do Senhor, que ela é uma pessoa que gosta de abençoar a casa de Deus, se ela não tiver, mas se ela tiver aquele desejo no coração, Deus faz ela achar no meio da rua para ela ofertar. Para ela ofertar. Se ela não tiver, Deus faz. E ela disse que tinha um voto para cumprir, e ela disse, a pastora falou que quando a gente tem um desejo no coração de abençoar, que a pessoa é abençoadora da casa de Deus, se a pessoa não tiver, Deus faz achar. Faz, porque já fez isso comigo. E ela disse que ela ia indo com o marido e com o neto, e de repente ela viu aquele dinheiro lá no meio da rua. E ela juntou e cumpriu o voto que ela tinha feito. É assim que Deus faz. Às vezes eu falo as coisas aqui e as pessoas, não, ela tá falando aí porque isso aí é conversa para boi dormir. Eu não tenho tempo para ficar cantando para boi dormir, não. Eu estou falando aqui aquilo que Deus mandou eu falar para você. Não importa qual é a tua situação, mas se tu profetizar, vai mudar. Vai ser bênção, vai se tornar, toda maldição vai se tornar em bênção. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só depende de você. A palavra foi lançada. Tome posse e começa a determinar. Só bênção na tua vida. E não para de murmurar e começa a orar e determinar e profetizar coisa boa na tua vida, na tua família, na tua casa, nos teus projetos, em tudo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus projetos. Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor já derramou e por aquelas que o Senhor ainda vai fazer.
Muito obrigada, Pai. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, consagra este azeite, consagra esta água que está do lado desse celular. Coloca uma unção dobrada no momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, física ou espiritual. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha a ser liberta, venha a ser livre, Pai, de toda a tribulação que estava afligindo, que estava tribulando a vida dela, que toda maldição hereditária que vinha assolando essa família de geração para geração seja quebrada, seja anulada, seja cancelada, seja desfeita. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo todas as correntes sejam quebradas, todas as portas das bênçãos sejam abertas. Aquele que estava morto que ressuscita, aquela que está procurando um marido, que Deus coloque o varão aí para eita, glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai, fazendo, Pai, abrindo as portas, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor. Vai repreendendo, Pai, todo esse mal dos nossos caminhos, Pai. Repreende, Senhor, o espírito de enfermidade, Pai, na vida deste homem, na vida desta mulher, o espírito da loucura, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito do câncer, no nome do Senhor Jesus, caia por terra toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, seja quebrada. Essa mulher que tem um câncer no útero, um câncer no seio, no nome do Senhor Jesus, receba a tua cura aí, no nome do Senhor Jesus Cristo, receba a tua cura aí, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, esses demônios, Senhor, que vinha atribulando a vida deste homem, desta mulher, que tirou de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição. Vai arrebentando, Pai, todas as correntes que Satanás tem amarrado o teu povo, tem prendido o teu povo. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal. Vai repreendendo esse espírito da pombagira, da Jezabel, do Enxucaveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, Zepilina. Vai tirando, Pai, todos esses demônios do nosso caminho, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja amarrado Satanás e toda a sua legião demoníaca, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjo, Pai, no nosso trabalho, para remover aquele espírito de inveja, espírito de contenda. Envia essa legião de anjo nos nossos lares, Pai, para remover todo o mal que foi lançado contra a nossa família, contra a nossa casa, seja quebrada, seja anulado, seja desfeito. Vai enviando também essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, nos corredores, aonde tiver uma pessoa enferma, que os anjos estejam tocando, anjo da cura, no nome do Senhor Jesus. Envia nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, que o teu socorro esteja chegando para proteger o teu povo e livrar de toda a tribulação, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.